Olá, tudo bem? Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade. Investimento em Pauta, eu tenho o prazer de receber hoje Lucy Souza, presidente da APIMEC Nacional. Ela é formada em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, doutora em Economia pela Unicamp, consultora de mercado de capitais pela Interlink Consultoria, presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais, APIMEC Nacional, professora da FAP e da FIPECAF. Lucy é coautora dos livros Acontece nas Melhores Famílias, Guia do Mercado de Capitais e do recente lançado Abertura de Capital de Empresas no Brasil. Lucy, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Para a gente começar o nosso bate-papo, falando aí sobre abertura de capital, eu queria falar sobre o livro, né? Tá. Então, eu vou mostrar aqui para o internauta que nos assiste em todo o Brasil. Aqui o livro, a Lucy é uma das autoras, Abertura de Capital de Empresas no Brasil, um enfoque prático. Eu recomendo para você, né? Edição recente, o livro está super atualizado, uma leitura obrigatória para você, empresário, estudante ou profissional que quer conhecer um pouquinho melhor sobre o mercado de capitais. Queria que você falasse para nós sobre o livro, como o livro foi dividido, quais os principais pontos, e pudesse até comentar, né, como é que as pessoas devem trabalhar o livro, né? Porque a gente sabe que os públicos são distintos. Né? Perfeito. Bom, esse livro, ele na verdade é a quarta edição do livro. Como você falou, ele está atualizado, porque a cada 3 anos a gente começa a rever o livro. O mercado de capitais muda muito, o mercado financeiro como um todo, especificamente o mercado de capitais. Então, o nosso conteúdo ele fica velho rápido. Então, o que sobra das edições anteriores tem a ver com o primeiro capítulo, que é a história do mercado de capitais. Né? Então, que vai se ampliando. Vai se ampliando. Então, começa nas bolsas do século XIX, depois as primeiras leis societárias, né? E, por fim, entra no século XX, segunda metade, quando tem a grande reforma monetária e financeira do país, né? E que, digamos assim, é praticamente a fundação do mercado de capitais brasileiro. Né? É claro que no começo o mercado de capitais era muito pequeno, né? Mas nós somos a geração que fez esse mercado crescer. Então, eu sou autora e, ao mesmo tempo, eu sou, digamos assim, agente, né? Sou participante dessa história, porque eu comecei minha carreira, eu, a Cecília e o Casagrande, os outros coautores, nós começamos todos a trabalhar no mercado de capitais nos anos 80. Então, a primeira edição desse livro surgiu no final dos anos 80, tá? Quando o mercado de capitais era só uma promessa. Era um sonho, né? Exatamente. Nós estávamos num ambiente macroeconômico muito ruim, né? Muita instabilidade, caminho, hiperinflação, né? Quase hiperinflação. Os investidores... Teve um pico de bolsa no 85, 86, plano cruzado, tal. Depois o mercado despencou e ficou... Aí levou outro tombo no plano Collor. E aí começou a grande mudança, tá? Mudança de regulamentação decorrente da abertura financeira do mercado de capitais brasileiro. Privatizações começaram. Privatização, então houve uma mudança também corporativa com as privatizações. Então, de um lado, os investidores estrangeiros entrando, o crescimento dos investidores institucionais, fundos de pensão e fundos de investimentos, lado do investidor. E o lado dos emissores, aqueles que usam o dinheiro do mercado, as companhias abertas, uma grande mudança do ambiente corporativo com a privatização, como você lembrou, e também com uma grande onda de fusões e aquisições e desnacionalização de algumas empresas brasileiras que eram listadas em bolsa e que até muitas delas fecharam o capital, infelizmente. E outros estrangeiros que abriram capital no Brasil. Depois do Plano Real, né, a partir no final dos anos 90, o mercado de capitais brasileiro virou uma opção efetiva de investimento do investidor estrangeiro. Primeiro, a gente não tinha grau de investimento ainda, mas depois, nos anos 2000, finalmente a gente obteve o grau de investimento e o Brasil virou uma opção, né, bem relevante, e isso estimulou também as empresas a abrir o capital. Aí vem o livro. Quarta edição no mercado de capitais, do nosso livro Abertura de Capital, ele já conta
essa última onda de abertura de capital. E, então, assim, para o internauta, né, a gente tentar resumir os principais pontos da obra, né? Você falou que no início você tem toda essa retrospectiva, que acho que é interessante para aquele, principalmente estudante, forma entender como as coisas evoluíram, né, que elas não começaram ontem, né, como é que todo esse pano de fundo, e daí para frente o que tem de novidade no livro, enfim, fala um pouquinho para nós. O que eu te falei na primeira resposta é o capítulo 1 e 2, ou seja, a história e os grandes números. Então, isso está no capítulo 1 e 2, porque é bom para a pessoa conhecer a história e ter mostrar o tamanho do mercado do Brasil, que já é relevante. O capítulo 3 é muito importante, principalmente para as companhias que estão pensando em abrir o capital. Porque ele fala assim, sobre as vantagens, os custos de abrir o capital. A decisão de abrir o capital. Né? Então, é um capítulo voltado para as empresas, principalmente. O quarto capítulo, ele é operacional. É o passo a passo da abertura de capital. Então, esse é muito bom, não só para a empresa que está pensando em abrir o capital, mas para quem é consultor ou quer ser nessa área, para advogados que mexem com societário ou abertura de capital, e claro, para o público em geral. Mas assim, resumo, 3 e 4 são para os emissores e para os consultores dos emissores. Tá? O quinto e o sexto são de volta para a empresa, que já abriu capital, para refletir sobre isso. Porque nós vamos falar de relações com investidores, de governança corporativa. Esse capítulo não tinha antes, governança corporativa. Capítulo novo. Capítulo novo. Mesmo relações com investidores, era uma coisa muito pequena nas edições anteriores. A gente já falava sobre isso. Mas a novidade é ter um capítulo específico para a governança corporativa, que foi escrito pela Cecília, muito bem escrito. A Cecília, ela é uma das principais conselheiras do BGC, né? E então esse capítulo tem toda uma dedicação a uma questão muito importante hoje, até para valorizar a empresa depois da abertura de capital, que é ter boas práticas de governança corporativa. Depois a gente tem uns anexos também relevantes. Primeiro que a gente tem o marco regulatório sintetizado. Então, que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, quem não milita no mercado, de saber, né? Qual é a instrução, onde eu vou buscar. Então isso eu acho que é um facilitador importante aí. É importante, é claro que existe com a internet hoje, se você quiser, você descobre, você entra na CVM, no Banco Central, mas a nossa experiência indica que é bom ter num lugar só, facilita com a ementa, tá? E ele está atualizado até o primeiro semestre de 2010, na verdade comecinho de julho de 2010. Então, e foi uma grande modificação do livro também, porque nesse processo de abertura financeira e entrada de investidor estrangeiro, o crescimento das aberturas de capital, a regulamentação teve que ser mudada. Tá? Então, esse livro tem instrução 480, que é a nova instrução da companhia aberta. Também na edição anterior não tinha novo mercado ainda. Tá? Então, tudo mudou. E, por fim, a gente tem os dados quantitativos no final, relacionando as empresas que abriram capital na última grande onda, né, de abertura de capital, até 2010. Fala um pouquinho para nós dos seus dois colegas aqui, coautores, o Humberto Casagrande e a Maria Cília Rossi. Né? Eles são profissionais do mercado há muito tempo, quem é do mercado conhece, não é novidade, mas para o internauta de todo o Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que eles realizam hoje e dessa parceria de vocês muito interessante, complementando os conhecimentos aí na elaboração do livro. Perfeito. Como eu falei antes para você, nós todos começamos a trabalhar nos anos 80, começo dos anos 80, pegamos o mercado começando, ajudamos a construir o mercado. Cada um foi seguindo seu caminho, mas o Casagrande foi analista, foi administrador de recursos, foi diretor de banco. E hoje ele está com uma atividade, foi professor, é ainda palestrante de disciplinas de mercado de capitais. A versão original do livro foi dele, foi fruto da dissertação do mestrado dele. Então essa parte histórica do começo é a dissertação do mestrado, é a pesquisa que ele fez para a dissertação. Hoje o Casagrande tem um papel muito importante, ele trabalha com private equity. Inclusive tem um subitem do capítulo 3, que foi ele que escreveu, que ele fala sobre a porta de entrada no mercado de capitais através da private equity, ou fundo de participação, né? Ou seja, as empresas já vão entrando no mercado de capitais através de fundos de investimento. E o Casagrande foi presidente da PMEC Nacional por 2 vezes.
E a Cecília, ela começa a carreira dela na Bolsa. Acho que ela passou antes de uma corretora, mas principalmente ela é marcada pela passagem dela pela Bolsa de Valores. Ela foi uma importante técnica da Bolsa, ajudou a criação da BMF, porque a BMF é filhote da Bovespa. Então, ela foi do grupo de trabalho que desenhou a BMF. Depois ela foi diretora da CVM, então por isso que a gente tem muita expertise em regulamentação, né? Que é uma grande colaboração da Cecília. E hoje ela é uma importante conselheira. Ela é conselheira da BSM, da Bovespa Supervisão de Mercados, além de ser do IBGC. E é consultora, eu sou sócia dela numa consultoria, né? Então ela teve uma carreira de bolsa, de reguladora e consultora na área de regulamentação. E para finalizar, nosso tempo está se encerrando, a 5ª edição, quando é que vem? 2011, 2012? Como eu te falei, a cada 3 anos a gente já começa a ler a edição e mexendo. Eu acho que daqui uns 3 anos a gente, 4 no máximo, vai ter a próxima edição. Enquanto isso, a gente pode fazer quando acaba a edição, esgota o que tem acontecido, a gente faz pequenos ajustes. Nas reimpressões. Nas reimpressões. Né? Eu não estou acreditando que vai ter uma grande mudança regulatória proximamente. Tá? Porque eu acho que a CVM fez um grande serviço recentemente e entregou quase tudo que estava lá engavetado, né? Inclusive a instrução do analista, né? Sou presidente da Associação dos Analistas, né? E eu consegui colocar no apagar das luzes aí da revisão. Ah, muito bem. A instrução 483 que deu à PMEC a autorregulação da atividade dos analistas. Te agradeço a sua participação. Eu é que agradeço. Um convite aí para uma outra oportunidade. Muito obrigada e eu já aceitei. Para você, internauta de todo o Brasil, você está vendo aqui o livro, né? Abertura de Capital de Empresas no Brasil, Humberto Casagrande Neto, Lucy Souza, Maria Cília Rossi. Eu, como professor aqui de Mercado de Capitais, como consultor, recomendo fortemente o livro para você estudante, para você professor, para você advogado, enfim, consultor ou empresário que está sonhando em fazer abertura de capital. Acho que é uma leitura obrigatória, né? Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Agradeço a você, internauta de todo o Brasil, a audiência, e até uma próxima oportunidade.